Volta, então? Começa de novo. Bem-vindos a mais um episódio do Saúde Integrada Podcast. Estamos no mês de outubro e trouxemos duas pacientes que tiveram câncer de mama, a Juliana e a Maria Cristina, para podermos falar desse assunto. Bem-vindas, obrigada por terem aceito o convite. Maria Cristina, me conta um pouquinho como que foi que você diagnosticou, descobriu seu câncer. Primeiramente, obrigada, Gustavo. Obrigada, doutora Maria Cecília, pelo convite. Bem, foi uma surpresa, porque eu sempre, assim, me cuidei bastante. Sempre fiz todos os preventivos, junto com a minha ginecologista. E eu tinha uma manchinha, ah, no seio esquerdo. E vinha acompanhando. E após uma viagem, eu percebi um carocinho no seio que não existia. Eu fiz Mamografia? ah, é, Ultrassom. eu fiz uma mamografia que já era pedida e é, nessa mamografia eu recebi um diagnóstico de BIRADS 4 e eu resolvi procurar um oncologista. Quando eu procurei um oncologista, um mastologista, ele me pediu uma série de exames. Foi uma espera longa, difícil, porque eu acho que antes do diagnóstico, essa espera é mais difícil do que o diagnóstico. Porque você fica insegura, você não sabe o que está te esperando e essa espera é muito difícil, porque quando você tem o diagnóstico, você fala, eu vou me tratar, eu sei o que está me esperando. E antes disso, você não sabe o que é. Então é Aquela muito complicado. angústia, né? Gera uma angústia, uma insegurança muito grande. E foram 30 dias antes desse diagnóstico. Até você fazer os exames, uma biópsia, uma punção, e o diagnóstico efetivo do câncer. ahn, e, e aí? O que nós vamos fazer? Né? Aí uma cirurgia, depois dessa cirurgia, ah, qual que é o procedimento? Né? Uhum. Enfim, foi uma angústia muito grande Uhum. receber esse diagnóstico. E é um diagnóstico que eu acho que ninguém espera, porque você vê o outro com o diagnóstico e você olha, fala, nossa, que dó, né? É, né? O que que eu posso fazer para ajudá-lo? Mas você nunca pensa que aquilo vai bater na sua porta. Você não está esperando, você não está preparada, por mais que você tenha consciência que aquilo pode acontecer. Entendi. E quando você pegou o exame, foi você que abriu o laudo ou você deixou um médico olhar? Não, não. Eu sempre fui muito curiosa. Eu abri o laudo, eu vi, e aí você se apavora, né? E você contou para sua família em seguida ou? Não, contei para minha família em seguida, já, aliás, eu abri, recebi o diagnóstico, peguei o exame e eu saí chorando do laboratório. Eu já saí chorando do laboratório. Aliás, eu tive que pedir para uma amiga, eu não liguei para o meu marido de imediato, eu pedi para uma amiga ir me buscar, porque eu não tinha condição de voltar para casa dirigindo. Eu Uhum. não consegui sozinha dar conta do recado. E assim, eu me julgava uma pessoa preparada para receber esse tipo de coisa, mas a gente nunca está preparado. Então, assim, foi realmente uma coisa difícil para mim receber o diagnóstico. E eu cheguei em casa chorando,
Mas depois aquilo foi se acomodando. Mas assim, de início, realmente foi assim, muito difícil. Não foi fácil É um receber. baque, É um né? baque. Foi um baque. E, e para você, Ju, como que foi? Então, eu tive dois diagnósticos, né? Um em 2015, tumor na mama direita, e em 2018, na mama esquerda. Duas situações completamente diferentes, completamente diferente encarar o primeiro diagnóstico e o segundo. Primeiro, eu tinha 31 anos, não esperava, mas comecei através do autoexame, a sentir um nódulo, procurei o ginecologista, que eu morava no interior, e fiz um exame. Naquela época, ela solicitou só a ultrassonografia, né, das mamas, e aí eu tive um diagnóstico negativo, inicialmente, Pela ultrassom? pela ultrassom. E você estava fora da faixa da prevenção, né? Da Fora. mamografia, 31 E anos. assim, muita gente condena esse diagnóstico negativo, mas assim, acontece. Né? E a gente, Uhum, como profissional de saúde, sabe o que acontece. E naquele momento eu não queria mesmo acreditar que era. uhum. Então eu ouvi o aconselhamento médico, né? Porque eu já tinha um medo prévio, porque eu tinha familiares, né, que tinham tido, uma tia minha tinha tido, umas primas do meu pai. Só que, assim, naquela época, há quase 9 anos atrás, o que eu ouvia muito era para eu não me preocupar, porque era tipo da família materna, não eram Da mesma. familiares de primeiro grau, tudo aquilo, né? Uhum. E aí eu tranquilizei, porque eu queria tranquilizar, não queria acreditar, né? Que Seguir minha fosse. intuição também, porque eu tinha uma intuição que Que seria, seria maligno. que seria maligno, mas naquele momento eu preferia acreditar no diagnóstico negativo. Passaram 3 meses e eu resolvi tirar umas férias para vir para Goiânia, que minha família é daqui, e fazendo as malas eu coloquei o resultado da ultrassom na mala. Uhum. E no final das férias eu resolvi marcar uma consulta com o mastologista, porque apalpando as mamas eu ainda sentia o nódulo. Porque naquela época a ginecologista me orientou a parar o anticoncepcional, né? Uhum. Porque poderia ser por conta do uso. Mas aí eu parei e continuei apalpando o nódulo. Inclusive ele parecia que estava crescendo um pouco mais. E nessa consulta eu consegui agendar um mastologista para o último dia das férias. E no consultório dele era uma clínica que ele já fazia ultrassom, tinha a mamografia e ele já conseguia fazer a biópsia. E aí eu pedi minha mãe para me acompanhar nessa consulta, porque ela sempre me acompanhava em tudo, então ali não seria Você tinha. diferente. E quando eu entrei no consultório, eu entrei sozinha, deixei ela me aguardando. E quando eu saí, eu já saí para a sala da ultrassonografia, da mamografia, voltei para a sala do médico e ele ali rapidamente já falou que a gente precisaria fazer uma biópsia. Foi aí que eu contei para minha mãe. Uhum. E aí ela já ficou sem entender nada, eu também já estava ali meio apreensiva. E naquele momento ele falou que estava um pouco estranho o exame físico, né, que ele fez. Tá estranho, mas vamos fazer a biópsia para a gente entender melhor, porque acontece, né, em mulheres jovens, nódulos, desse tipo, mas eu percebi que quando ele apalpou a axila, ele já Ficou mais preocupado. ficou mais preocupado. Mas aí, naquele momento, a gente foi para casa, esperou. Eu não me lembro assim o período, porque já fazem alguns anos da primeira Uhum. vez, né? Quanto Mas tempo passou, né? acho que foi Mas uma é uma semana, eternidade. uma eternidade, que foi aquela punção com agulha fina, né? Uhum. E aí o resultado, se eu não me engano, foi inconclusivo ou pedia mais investigação, e aí eu fiz a segunda biópsia. Que é a core. Que é com uma agulha Isso, mais com a grossa. agulha mais grossa. E aí essa espera realmente é angustiante, né? Porque eu tinha que voltar para minha cidade, voltar para o meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu ficava preocupada com aquele resultado, com o que ia acontecer da minha vida. Eu tinha um relacionamento na época também, ficava pensando em várias coisas. E ao mesmo tempo relembrando com a minha mãe, né, do diagnóstico das minhas familiares, como que tinha sido, porque eu tinha vivido muito isso na infância, né? Uhum. Minha tia, eu tinha acompanhado, tinha uma prima do meu pai que ela viveu todo o tratamento, o diagnóstico na minha casa, então
eu ficava tentando relembrar. E aí, quando veio realmente o diagnóstico, eu fiquei paralisada no primeiro momento, né? O médico, na época, falou sobre congelamento de óvulos, sobre a cirurgia mastectomia bilateral, e aí eu fiquei muito confusa. E aí vem uma avalanche, né? Tem muita informação de Muita uma vez, né? informação, os exames para fazer, né? Para ver o estadiamento, se eu não me engano, que é Isso. esse termo que se utiliza, né? Então são tantas informações que você fica meio perdido naquela avalanche de informações ali. E aí eu descobri que eu tinha uma rede de apoio maravilhosa, já no primeiro dia, sabe? Uhum. Meus pais, meus primos, meu irmão, e aí isso me deu um suporte grande para eu poder iniciar ali aquele momento. É. Mas eu acho que um dos fatores assim mais importantes nesse primeiro momento foi a rede de apoio. Essa rede de apoio a gente percebe quem tem uma família presente realmente é aquela paciente que eles estão do começo ao fim, porque muitas pacientes, às vezes, quando tem um diagnóstico, tem uma mobilização das pessoas ao redor, mas essa mobilização vai se perdendo ao longo dos meses do tratamento. Principalmente se é uma paciente metastática, a gente vê que algumas pessoas que começam ali no apoio vão se perdendo e às vezes a paciente acaba passando por uma dificuldade familiar, o marido se afasta, tem muitas pessoas que se afastam também a hora que vê que persiste, né? Porque o diagnóstico é ali, mas o tratamento é longo, é um longo caminho a ser percorrido, né? Principalmente em quem faz quimioterapia. É uma coisa que a gente percebe, inclusive assim, como a Juliana falou, a rede de apoio é fundamental, principalmente assim, no meu caso, a minha família, o meu esposo esteve sempre ao meu lado. É uma coisa que eu fiz 36 sessões de radioterapia. Na quimioterapia ele estava sempre ao meu lado, mas é uma coisa muito interessante que na radioterapia todo mundo perguntava quem estava fazendo a radioterapia, se era ele ou se era eu, porque ele estava sempre Todos os presente, dias. todos os dias. E algumas pacientes, é isso que a doutora falou, é, sempre comentavam comigo, aliás, foram várias, vieram comentar comigo, que interessante, porque várias delas tiveram os seus casamentos desfeitos na época do No câncer, tratamento, né? do tratamento, porque realmente ah, os esposos não suportaram a pressão do diagnóstico e do tratamento. É. Inclusive eu sou uma dessas. Você namorava ou era casado? Eu tinha uma união estável. Ah, entendi. E aí foi assim, é complicado, mas no período do tratamento da quimioterapia, né, a gente continuou junto. Na cirurgia já começou a dar uma afastada e no período da radioterapia a gente tomou a decisão, Uhum. né? E aí naquele momento, assim, a rede de apoio foi tão importante que parece que me Supriu. fortaleceu, supriu e parece que foi a melhor decisão para aquele momento. Uhum. Porque eu tinha uma ansiedade relacionada a esse relacionamento que parece que era um peso também. E aí, no momento que a gente decidiu, né, não continuar junto, Você focou em cuidar de você e não de um relacionamento. foquei no amor próprio, foquei nos amores da minha vida, que é a minha família, meus amigos, quem assim, realmente ficou do meu lado, permaneceu, né? E foi leve, assim, eu não culpo ele, né? Porque o relacionamento também já tinha problemas, né? E aí, naquele momento, Foi a gota foi d'água. a gota d'água e ficou tudo Cada um bem, seguiu. assim. Cada um seguiu e quando eu terminei o tratamento, foi tudo novo. Eu mudei de cidade, eu mudei o emprego. O emprego não, né? Eu pedi uma remoção, que eu sou servidora pública, pedi uma remoção para a capital, que eu moro no Mato Grosso. Uhum. Então me mudei para Cuiabá
E foi tudo novo, assim, foi um recomeço. E foi De uma nova Juliana. de uma nova Juliana, né? A gente ressignifica muita coisa, né, durante o É tratamento. São verdade. muitas reflexões, muitas vivências. Não é fácil, né? São fases difíceis que a gente passa, de fragilidade e tudo, mas depois a vida também muda completamente. E a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? A gente não sabe, mas vai encontrando novos caminhos. É porque eu acho que num primeiro momento, por exemplo, a minha vida era muito estável, muito boa, tava tudo muito certinho. Tá? Olhando pra trás, você não tinha problemas. Não tinha nada, assim, era tudo muito encaixadinho. E de repente, vem uma doença com este significado que você fala: opa, não tá tudo certinho, tem alguma coisa que veio aí mexer com tudo isso. Então você tem que estar muito centrada, você tem que voltar muito para dentro de você, você tem que ter uma força, você tem que tirar uma força muito grande, porque é um tratamento que exige muito, muito. Você tem que tirar força da onde você acha que você não tem. E, Porque e nessa trajetória, assim, algumas pessoas podem interferir negativamente? podem Você chegou a bastante. passar por isso, Cristina? Eu senti o que a Juliana sentiu, não é questão de familiares, mas de amigos. De amigos que afastam de você em função da doença. Ah, é, eu não sei explicar para você, que parecem assim que não encaixam naquele momento de vida e não agregam naquele momento que naquilo que você está vivenciando, entendeu? Uhum. Porque é um momento que você precisa de força, de paz, de viver aquilo com um autocuidado, com muito, muito respeito. Muito respeito. Você precisa de muito respeito. E tem pessoas que não te Simplesmente ajudam. a- Não te ajudam. ajudam a afundar, digamos assim, né? Exato. Que às vezes eu percebo nas redes sociais tem uma campanha muito grande para que os pacientes com câncer sejam pacientes guerreiros, que lutem. E tem pacientes que começam a se cobrar isso. Cobrar assim, eu vi uma artista que foi lá e cortou o cabelo e romantizou. Quando ela cortou, ela filmou, ela chorou, foi um momento bonito. E, tipo, pra mim, não tem ninguém filmando, não é nada bonito, foi horrível mesmo. E eu devia ter romantizado isso. Até na doença, existe uma certa cobrança, assim, das pessoas para que estejam bem, para que lutem. Tem dia que simplesmente a pessoa não quer se maquiar e ir lá postar uma foto com um lenço, ela estando bonita, ela tá mal mesmo, ela tá vomitando, ela tá com dor, ela tá sofrendo, né? Então, às vezes até uma cobrança assim, da sociedade, das redes sociais, de que pessoas com câncer ficam bem, né? Não sei se vocês chegaram a passar por algum momento assim, mas às vezes a gente se olha, e é a mesma coisa assim, por exemplo, não querendo comparar, né? São situações diferentes, o tanto que é romantizado um puerpério, de que as mulheres precisam estar bem, o quanto que as pessoas romantizam doença, né? Exato. E fica algo difícil. Eu imagino na pele dos pacientes como que deve ser ruim passar por isso. Não sei se vocês É, chegaram a passar. cair cabelo dói, tá? Dói. Você se sente a pior das pessoas, porque dói. Não tem aquilo, ai, que lindo, vou chorar. Você chora mesmo porque tá doendo. Além da sua autoestima que tá lá embaixo, porque você tá perdendo cabelo, aquilo dói fisicamente, tá? Você pega no seu cabelo, dói. É, o, o, o pelo do cabelo.
aquilo inflama. Então, realmente é doído. Não dói emocional. Além da dor emocional, existe a dor física mesmo. Então, assim, impossível. Você toma o quimioterápico, você fica imprestável numa cama. Você sente enjoo. Por mais que você faça, você tenha uma alimentação adequada, procurei seguir as orientações do nutricionista. Eu, graças a Deus, eu tive realmente um apoio de uma equipe multidisciplinar e que eu procurei seguir à risca. A doutora lembra do tratamento, procurei seguir à risca, mas mesmo assim você se sente muito mal. Tem dias que você realmente não quer levantar da cama, você não quer ver ninguém. A pessoa bate na sua campainha, querendo te dar um apoio, você não quer o apoio. Você não quer o apoio, você quer ficar deitada na cama. Então tem isso, não dá para romantizar, sabe? Às vezes, até hoje eu escuto, mas fulana tá super bem. Olha só o exemplo geralmente dos artistas Isso. mesmo, né? Fulana passou pelo tratamento, tá magra, fez exercício, foi trabalhar, sabe? Não é real, né? E realmente eu não me cobrei, entendeu? Porque é da minha natureza. Mas eu acredito que existem pessoas que se cobrem bastante. Poxa, como que a pessoa conseguiu passar desta forma, né? Uhum. Sim, e muitas pessoas talvez tentam nos consolar falando, né? Ai, coloca uns cílios, coloca um lenço bonito, colorido, uma peruca. Eu usei tudo. Mas realmente, tem dia que você não quer usar nada. Um dia eu ia pro consultório sem nada, sem lenço, sem maquiagem. Outro dia eu Do ia com jeito que você lenço. conseguia, né? E assim a gente vai variando, né, ao longo do tratamento, mas a gente aprende a também se desprender um pouco, né, dessa imagem, porque hoje em dia as pessoas estão muito presas à imagem, à Aparência, né? aparência, então naquele momento a gente só quer aliviar, né? Aliviar a dor, a fraqueza, se sentir bem para ficar no sofá, deixar o tempo passar e entender que, assim, entender que aquele momento é de... eu não perdi a... Uma dificuldade mesmo, é um momento difícil. É um momento difícil e da gente ficar com nós mesmos, né? É o que eu senti. Para mim, Juliana, foi um momento de isolamento. Isso. E foi o que eu fiz durante o meu processo de recuperação. Eu realmente me isolei. Foram alguns meses que eu fiquei em casa, literalmente em casa. Então, eu saía para ir ao consultório, para fazer as quimioterapia, para tomar medicação, depois a radioterapia e só. Eu sou uma pessoa extremamente sociável, eu não gostava de receber visita, eu não gostava de receber telefonema, eu não queria, era um momento meu, que eu estava vivenciando aquilo, eu estava vivenciando. Eu acho que algumas visitas, elas vão e parece que estão já vivendo o luto, né? Então é bem complicado. A visita chega e fica no sofá, Não e a sabe o que pessoa não falar. sabe o que falar, mas todo mundo triste. Então, assim, esse tipo de visita é até complicado, né? Quando a gente Olha para você, te olha, mas você tá bem mesmo? Como é Pega que na sua é? mão, né? tão Eu nova. eu sei que você tá mal, eu tô aqui para te dar eu só vim te dar um abraço, tá? Não quero trabalhar. Aham. É bem complicado. Existe. Eu Então, já tive amigas que falaram assim: eu quero te visitar, mas eu acho que se eu chegar aí eu vou só chorar. Aí eu falava: então nem vem, porque de choro eu já tô, Já já, dou conta. já tô saturada, então deixa o choro, né? Se for vir, venha naturalmente. E uma das coisas que eu aprendi, assim, e uma amiga da minha mãe que estava lá em casa nos primeiros dias do diagnóstico,
que ela já ia passar férias lá e coincidiu do primeiro diagnóstico. Ela conversou comigo e falou: Ju, eu já passei por muitas coisas na minha vida, e se eu posso te dar um conselho, tenta viver com naturalidade esse momento. Não que você não vá sofrer, mas tenta viver um dia de cada vez, entendeu? Com naturalidade. Ah, primeira etapa é de quimioterapia, vamos viver isso, né? Vamos viver, você segue as orientações médicas, mas encara com naturalidade cada etapa. E eu, assim, naquele momento como assim naturalidade? Mas ao longo do tempo eu fui entender o que ela quis me dizer, né? Que a gente tem que viver a nossa própria vida, né? Então eu sou a Juliana, e aquela era a minha história. Então como que eu não ia viver aquilo, né? E ao longo do tempo eu entendi aquele conselho. E foi uma coisa muito importante, assim, no momento. E sabe o que eu penso? Às vezes eu fico assim, né? Ah, quem não é, para quem não sabe, né? A Juliana é nutricionista e Maria Cristina é psicóloga. Eu fico pensando, conforme vocês estavam falando, a questão de, pô, será que vocês, como profissionais da saúde, por a gente entender um pouco mais, tá, mas vocês ajudarem uma pessoa é uma coisa. Agora, vocês receberem o seu diagnóstico, porque você sabe um pouco quanto que essa doença pode te piorar a sua vida, qualidade de vida, relacionamento, né? Desde com o namorado, esposo, enfim, com vontade de sair ou não de casa, de mulher se sentir mais, infelizmente, mais feia, porque como vocês falaram, do cabelo, pele resseca, fica boca, né? O inchaço, né? Inchaço. Pô, que mulher quer isso? Que homem que quer isso? E a gente não quer parecer isso. Moral da história. O que vocês pensam disso? Assim, como profissional da saúde mesmo. Você né? acha que o fato de ser profissional da Ajuda saúde ou atrapalha? ajuda ou atrapalha? Exato. Eu acho que é um ser humano. Eu acho que independe, para mim, eu não sei. Sim. eu não sei para Juliana, mas eu acho que nesse momento o título Acho que Até muitas as pessoas dúvidas, se né? sentem acho que muitas pessoas se sentem até duras nesse momento, né? Eu sou da área da saúde, eu sei como que vai acontecer. E tem gente que não, obviamente, não encara assim, ó. Tá, o que adianta você ser profissional de saúde quando você teve diagnóstico? Mudou alguma coisa? Acho que, na verdade, você poderia até sofrer mais, né? Por você entender um pouco. Só que, e agora? É comigo. Como? E aí a gente fica refletindo, né? Porque a prevenção é atividade física, alimentação saudável, né? O cuidar da saúde mental. E aí naquele momento a gente fica pensando, o que eu fiz de errado, né? Vem a culpa? Vem. Qual momento da vida eu errei, né? Com que vocês Sim. passaram por isso? Sim. Vocês pensaram muito nisso, então? Assim, ó, onde eu errei? No caso da Juliana, tinha muita história, vamos pensar assim. Ah, por parte da família materna. Mas então, é genética, não é? Sim. Nossa, eu tenho 30 anos. Quando eu era criança e agora eu sou adulto. O que eu cometi de erro? Vocês chegaram a pensar muito nisso? Eu pensei sim, assim, principalmente porque eu não sou uma pessoa que fez atividade física a vida inteira, né? Então, assim, eu fazia pontualmente. Naquele ano eu estava fazendo, já tinha mais ou menos 1 ano e meio que eu estava com personal e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, gente, será que foi o meu hábito, né, o meu sedentarismo que levou a isso? Acaba refletindo muito, falei muito também com os médicos sobre a questão do exame genético, mas naquela época não era ainda tão difundido como agora, né? No segundo diagnóstico eu cheguei a fazer o exame genético, realmente deu uma mutação, então quando eu fiz esse exame me deu um alívio. Todo mundo tem medo de fazer, né, o exame genético. Mas você, como se tivesse descoberto a causa, né? A gente sabe que não é só isso, né? Os fatores Mas há chances, né? ambientais, mas as chances, elas são, como vou dizer, são maiores, né? E aí aquilo me deu um alívio, assim, de pensar, é genético, né? Porque até as pessoas, elas começam meio que quando vem aconselhar, culpar, né? Falar sobre pessoa que guarda mágoas, a pessoa rancorosa. E isso aí, gente,
uma das coisas que eu acho que não se deve falar para um paciente que está naquele momento concordo, ali, vivendo tanta concordo. coisa, tantas dificuldades ali, dor, fraqueza, e vem uma pessoa e ainda vem falar que talvez seja porque você guardou um rancor, uma mágoa. Então, quando Só eu faz recebi, piorar a sensação de culpa, né? quando eu Igual recebi certeza. aquele exame genético, eu falei Ou de aqui. tentar achar a causa, né? Porque não é o caso de vocês, mas muitas pessoas, né? Que você fala, eu tô triste, ou a pessoa é viciada em jogos, ou é viciado em apostas, que hoje é muito comum, infelizmente. Ou o pior, que é o álcool, fumo. Aí a pessoa, não, agora eu tenho um diagnóstico, agora eu tenho que parar, né? Que é igual isso que a Juliana tá falando. Então a pessoa, exclui isso da vida, então fala, agora eu não vou ter mais, vou ser curado porque eu parei de abusar da vida. As pessoas falam, né? Que a gente ouve muito. e Em primeiro momento, só complementando aquilo que a Juliana falou, a questão da culpa, o meu foi muito relativo à questão da reposição hormonal. você Então, estava assim, fazendo. eu estava fazendo, então eu fiquei muito assustada. Então eu falei, Que existe poxa um vida, risco, né? E exato. aí você Então, fala, podia como ter ficado sem, não ter tido. exatamente? Então eu falei, poxa vida, né? Por que que eu fui fazer isso? E Né? eu, Eu precisava. o primeiro câncer que eu tive foi luminal, né? Porque você tirou. E aí eu fiquei me culpando pelo uso do É isso que eu anticoncepcional. ia falar. Então, assim, Mas que, assim, deve ter sido algo em baixas doses, que não tem nem evidência que seja, né? sim. E- E aí cai então nessa você- questão. A gente é profissional de saúde, mas na hora, assim, você É isso aí. fica. Você quer, assim. Se martirizando, Mas- né? Não, você Infelizmente. quer achar sempre. Nós somos assim, né, ser humano? A gente sempre quer achar o culpado. Sim. Eu briguei em casa, quem que é o culpado? É E eu ou assim, ela? uma questão É o que filho ou eu? a gente já tá ali com esse pensamento de culpa ou tentando encontrar, e aí chega uma pessoa, E né, traz. e traz isso também. Então O fardo fica maior. e uma coisa que eu queria falar, assim, que eu acho que é super importante, que você falou, né, sobre a equipe multiprofissional, é o acompanhamento psicológico, que Com é certeza. essencial. Essencial para gente se blindar mesmo, né, desse tipo de Pensamentos. sofrimento, de pensamento negativo, né? Tudo Por isso. mais fortalecida psicologicamente que você esteja, precisa de uma ajuda externa, né? Eu acho que toda a equipe mesmo, nutrição, psicólogo, o médico oncologista, Cirurgião, físico. fisioterapia, foi uma coisa, principalmente na questão do câncer de mama, para mim, foi assim, foi fundamental. Eu não Também. tenho nenhuma sequela. Hoje as pessoas olham, falam assim, nossa, mas você não teve nenhum edema, nada, tá tudo legal. Foi fundamental. A nutrição foi fundamental, né? Então, assim, Não tem como pular essas acho etapas, que digamos não. assim. É um esforço, né? Ter que ir no médico. Assim, a rotina do paciente em tratamento fica muito pesada, né? Praticamente todo dia tem alguma coisa para fazer, mas Principalmente quando está na radioterapia. Mas, gente, é fundamental. E é fundamental seguir, né? Porque não adianta só ir. Só para deixar um pouco mais claro, que eu acho que às vezes a mulher pode estar ouvindo, esse negócio de, por exemplo, anticoncepcional. Acho que é importante deixar um pouco claro isso, mais a visão sua, médica, no sentido do que que tem de literatura, de ciência, realmente é um risco, não é? Uso de reposição hormonal, juntamente com essa parte, porque a gente citou é álcool, que, assim, os fumo, estudos estão sedentarismo. feitos a longo prazo e antigamente as doses de hormônio dos anticoncepcionais de 30 anos atrás eram doses bem maiores do que as micropílulas atuais, né? Então, esse risco é algo em torno de 1,5%. Ele é pouco, existe, mas é pouco, principalmente com os novos anticoncepcionais mais modernos. Então, assim, não é contraindicação absoluta, a gente tem que individualizar cada paciente. Então, essa culpa de ter sido. Depois até a gente achou o verdadeiro vilão, né, Ju? Então, assim, não é tão vilão Isso é importante ficar claro. quanto coloca. E se alguém tiver, porque usou, também não deve ser encarado Só dessa essa forma. causa.
Exato. É claro que todas as atitudes, a gente coloca campanhas do Outubro Rosa, do autoexame, de ter hábitos saudáveis, de se cuidar no geral, mas não deve ser carregada essa culpa individual de você ter feito isso ou aquilo, né? Acho que isso daí acaba não trazendo benefícios. Pode gerar até mais ansiedade, né? E Exato. essa questão que vocês falaram do autoexame? Porque a indicação hoje é muito importante. Mas o que eu penso, cabeça de homem agora, esquece profissional da saúde, é o quê? Como que a mulher faz? É a É que mulher que tem que assim, fazer? A mulher que tá com, por exemplo, com relacionamento? Ah, me ajuda a identificar o que tá normal ou não? Como que é é que a assim, idade correta? Como que é o isso? autoexame em si, os estudos falaram que ele não mostra redução na mortalidade, porque a detecção de um tumor pelo autoexame, ele já está avançado, maior do que da mamografia, por exemplo, que é feita a partir dos 40 40. anos. Isso. Então, ele não é uma prática absoluta. Se falar assim, faz o autoexame, já é o suficiente. Ele não é suficiente para prevenir mortalidade em câncer. Mas ele tem seu papel de importância da mulher se conhecer mesmo. E Uhum. justamente existem alguns casos, existem tumores que não aparecem nos métodos tradicionais, o rastreamento não é para detectar 100% dos tumores. Quando você fala rastreamento, Depende. mamografia. Isso, porque cada mulher tem uma mama, às vezes, com um pouco mais de gordura, um pouco menos de gordura. Mama A mais gente fala densa ou mama não? densa ou não, que o exame da mamografia, às vezes, não é suficiente. E mesmo no ultrassom da Juliana, às vezes tem pacientes que precisam fazer um exame mais específico, que é ressonância. Mas a importância dela ter detectado, porque antes detectar pequeno do que E precoce. maior. Se ela não tivesse feito o autoexame, ela teria visto quando? Quando ele já tá avançado, quando ele já tá metastático. Então, acho que o autoexame, ele acaba tendo um papel da mulher se conhecer mesmo e Uhum. notar se tem alguma coisa de diferente, assim como diversos outros cânceres que a gente não tem rastreamento. Mas ele não deve ser encarado como suficiente. A Com mamografia certeza. continua a ida ao ginecologista para ter suas mamas apalpadas por um profissional a partir do início da atividade sexual da mulher. Continua sendo importante, mesmo porque a ida ao ginecologista é o momento de você fazer o Papa Nicolau, que é o preventivo para outros tumores, né? Então, assim, é uma coisa para ser aliada. Legal. Mas ele, ao longo do tempo, os estudos mostraram que ele tem perdido valor frente à importância de fazer diagnóstico por imagem, né? Com certeza, eu vejo também assim, porque a gente acaba conhecendo muitas pacientes. Em pacientes mais jovens, é comum mesmo que se inicie por esse conhecimento do corpo, né? E muitas pacientes jovens, eu digo assim, da minha vivência, né? Descobriram com esse conhecimento, né? Fazendo autoexame, identificando ali algo diferente na mama, que seja um inchaço, alguma coisa assim, e procurando um profissional, porque na verdade o diagnóstico quem dá não é o autoexame, né? É o profissional, são os exames que fazem o diagnóstico, né? Então, o autoexame ajuda, assim, mas não é um fator E que assim, vai. posso só retomar aí nessa parte de exames? Claro. Que é o quê? Hoje todo mundo se fala dessa parte genética na área da saúde. Para o câncer de mama, rastreio para a parte genética é quando? Por exemplo, a Juliana citou, né? Ela fez então autoexame, depois ela fez mamografia, contato com os A médicos. Juliana teve um diagnóstico Acho que é precoce, né? importante deixar claro isso. A orientação de fazer o teste genético para essas Uhum. pacientes, ela existe. Então, Tá. assim, a partir do momento em que ela teve um diagnóstico de uma mutação específica que aumenta a chance de câncer de mama, ovário e outros tumores, aumenta a chance de melanoma, Tá. câncer de cólon. Ela e os familiares precisam fazer o rastreamento. Então, Quando você fala acaba que familiares de primeiro grau mesmo. isso, É. na verdade é assim, a gente sempre faz o teste em quem teve o tumor. Certo. E aí, baseado, o dela foi um contrário, né? A gente teve que ir para os pais depois, para Foi. investigar os pais. Tá. Mas seria nela, nos irmãos e nos filhos, na prole, se assim tivesse.
E E independente, aí, obviamente, homem e mulher. sim, Mas a homem e indicação mulher. é essa, Homem e depois que... mulher. Tá, A mutação do BRCA aumenta a chance de câncer de próstata também, do isso, colo, melanoma. Por isso que os homens também precisam fazer. Os homens que tiverem interessante. é, Isso é importante ficar da mesma claro. família, É, né? porque senão a pessoa às vezes ouviu o tempo anteriormente a gente falando, né, vai sair, vou atrás de começar a fazer esse teste genético sem desnecessário, né? Em família, quem não tem histórico, não tem nada, né? Sim, nem eu acho que os planos de saúde, né? Não cobre. Nem cobre, né? Nem o SUS. No caso, Meu pai fez. Meu pai, uhum, inicialmente meu pai fez e o dele também deu. uhum, Eu criei um grupo da minha família, das mulheres principalmente, apesar de que os homens também precisariam fazer, né? uhum, Mas aí as minhas tias, que são irmãs do meu pai, fizeram, porque uma tia minha, que é irmã, teve, né? uhum, E ela faleceu, né, da doença, teve um câncer metastático, no passado, então as irmãs sempre se cuidaram muito. E elas fizeram, e aí não deu a mutação, mas minhas uhum. primas, filhas dos meus tios, também estão fazendo, todo mundo com a mesma oncogeneticista, até para ela criar Isso, mesma árvore mesmo. ela ter esse registro, né? Meu irmão também, ele vai fazer, porque ele tem uma filha, que também é importante, né? Que eles façam. Então, assim, é, acho que vem para ajudar, né? Porque muita gente fala, mas eu não vou fazer, Não porque quero saber, mas muda o rastreamento. Que é diferente do caso da Maria Cristina ou não? Como que É foi? diferente porque na paciente de mais idade, Certo, geralmente está mais relacionada a causas hormonais. Então, certo, assim, a gente pode fazer o teste, mas ele não tem a indicação precisa de certo. fazer. Então, é mais difícil que seja genético. Geralmente, os tumores em mulheres jovens tem uma maior implicação de ser genético e não hormonal. Você não chegou a fazer, né? Não, não cheguei. Interessante. e como assim é incrível, porque nesse período, depois que eu fiz o teste genético, uma prima minha teve, ela veio a falecer recentemente. Outra prima do meu pai também. Então, assim, eu acho que é importante até para que essas mulheres, por exemplo, da família de quem já teve, né, descobrindo, elas possam tomar as medidas que são indicadas, né? Uhum. E aí acho que É. A parte psicológica também deve afetar, né? sim, É uma mudança de paradigma. Diante de um diagnóstico desse, você tem que pensar em várias implicações que ele causa, tanto que o teste não é feito, por exemplo, em crianças. Então, por Certo. mais que, às vezes, se você Os tivesse uma pais. filha, você teria que esperar pelo menos até 20, 25 anos, porque antes disso você não tem como rastrear crianças, né? Então, sim, assim, tem toda uma implicação por trás do que você vai fazer com o diagnóstico do teste genético. Mas a importância de você estar atento a outros sintomas, de outros tumores que não são rastreáveis, fazer outros exames mais específicos, né? Então, ficar atento a uma mancha, se você tem, pelo risco aumentado de melanoma, ficar atento a doenças intestinais, pelo risco aumentado do câncer de colo. Então, implica um monte de coisa. E a alteração genética, se você realmente quiser ter filhos, hoje existe a engenharia genética, em que você consegue selecionar genes que não tenham a mutação, para que essa mutação não passe a ser perpetuada. Então, muda a história da família, né? sim, e até o estímulo, né, por parte dos familiares, né, a um estilo de vida mais saudável, né, sabendo que você tem, né, essa mutação Uma genética, predisposição. essa Uhum. predisposição, você pode se empenhar mais, né, na atividade física, em ter uma alimentação saudável, né? Agora, em relação à parte psicológica de você ter a mutação, mexeu com você de alguma maneira? Olha, Negativa, falando assim? sinceramente, eu já esperava que eu tivesse. Pelo Uhum. histórico. Então, assim, mexe por quê? Porque tem a questão de aumentar a chance do câncer de ovário, e aí a gente conversou muito sobre isso, né? Até eu chegar na decisão de que eu ia fazer a retirada dos ovários, né? Então, mexeu um pouco, mas não foi uma surpresa tão grande.
Porque eu já tinha questão familiar e eu já tinha isso muito presente, assim. Eu achava que realmente tinha alguma questão. E na minha família ninguém nunca tinha feito, né? Eu fui a primeira a fazer o teste genético. Então acho que isso parece que eu já estava preparada. Porque eu já tinha passado Você já ia enfrentar pelo aquilo. primeiro diagnóstico, então eu fiz o teste já no segundo, então acho que diante de tudo que já tinha vivido ali, não foi não foi uma surpresa tão grande. Mas com certeza mexe, né? Com o psicológico. Imagino. Quantos anos você tinha, Ju, quando você teve esse 31, né? primeiro... 31. 31, Uhum. desculpa, por passeio. Hoje eu tenho 39. Vou fazer 40. Super Mexe jovem. realmente, Nossa. muito jovem, eu acho que Nossa. mexe muito com o psicológico. Não, mesmo você pensar assim, O né? enfrentamento de Não, tudo, mesmo você né? pensar assim, como mulher, obviamente, eu falo como pai. Pô, você tem desejo de ter filho, aí você pensa assim, tá, eu vou ter filho, congelando ou não o óvulo, tirando ou não o ovário, não quero dizer isso. Mas, então, eu quero ter um filho pra ele ter chance de ter câncer? Isso também. É, Isso não mexe na cabeça da mulher? Mexe. Porque uma coisa é fazer, eu quero. Pô, qual o amor que você tem pro filho? É alto. Mas você pensando nisso, Então a gente. vale a pena? Né? É, muito um individual, enfrentamento, né? Acho né? que foi Como um que- momento bem É difícil, muita né? decisão que eu acho que você tem que ter muito Sim. rápido na vida, né, de Sim. vocês. Porque eu fico, meu. E relativamente nova, né? E quando Porque- eu me vi tendo que pensar nisso tudo, e aí eu não tinha mais o relacionamento, e aí pensar, o que eu vou fazer, né? Se eu não tenho nem pai, o pai dos meus filhos, e eu tenho que pensar rápido. Então, assim, foi todo um processo, né? E ao mesmo Conversas, tempo viver profissionalmente, né? A a carreira, a carreira, casa, vida não vida não para, né? para. E você teve esse apoio psicológico? Você fez uma inicialmente terapia? não, mas depois sim. Ah. E eu vi quão importante é, né? O quanto isso me ajudou depois nas decisões, né, trabalhar isso. E até procurei a ajuda de vários profissionais, né? Médicos de fertilidade, a oncogeneticista também me ajudou muito com o estudo, a Maria Cecília, oncologista. Então foram vários profissionais me ajudando, psicólogo, até eu chegar, né, na decisão da retirada dos ovários. Eu fiz o estudo dos óvulos, né, como que fala? A contagem dos folículos, todo o estudo, o aconselhamento genético, aconselhamento com os médicos de fertilidade, para poder me situar, para poder não ter dúvidas, entendeu? Então, E vocês passaram por todos os tratamentos? Como foi isso? Acho que é interessante comentar um pouco. Eu passei por todos. Primeiro foi químio, Todos que a gente fala Primeiro foi a cirurgia. cirurgia. Primeiro Uhum. foi a cirurgia, depois a químio, 4 sessões, depois foram 36 de radioterapia, depois foi a hormonioterapia. Que é o Foram atual. 5 anos. Não, o meu tratamento já tá. Já terminou. E agora o que Agora que ela é? tem acompanhamento. Agora eu sigo em acompanhamento. Doutora, eu brinquei, falei assim, tô de alta. Não tô O de que alta. Eu acho que a significa gente. continuar em segmento depois de tudo isso? É importante, acho que. Não, retornos anuais, Porque assim, para que a gente só, continue só para fazendo os interromper, exames. porque algo é você falar assim, todo mundo, como Juliana comentou antes, às vezes a pessoa, eu vou na sua casa, mas acho que eu vou chorar mais que você. Não é porque você teve um câncer de mama, ou vamos pensar os clássicos na mulher mama, ovário, que é uma sentença de morte, né? Não, Nós estamos, exato. graças a Deus, falando dois Só casos de que- sucesso. Só que sabe Não é? uma, Como que uma você tem a dizer sobre situação isso? Porque- em relação ao tratamento, porque a quimioterapia ela é a grande vilã, né? É o que todo mundo tem medo dos pacientes, porque, enfim, os efeitos colaterais realmente são tão intensos, mas o paciente faz quimioterapia ali num período de 4 a 6 meses. Uhum. E às vezes 1 ano, quando tem que fazer uma outra droga, se o tumor for HER2, agora tem novas drogas da imunoterapia também, mas é um prazo que acaba. Agora a hormonioterapia são 5 a 10 anos. E os efeitos colaterais, queria até que elas comentassem, continuam sendo difíceis, muito difíceis às vezes, né? E eles perduram, né, doutora? E aí Que é o caso da Maria Cristina, da Ju, não.
Também, Sim, um dos também. tumores da Ju foi Que também luminal, fez que a gente fala hormônio que depois. tinha receptores Que hormonais. foi o primeiro, né? Foi. Então, depende o risco, o tempo de Sim. tratamento de hormônio depende se teve envolvimento da axila ou não, o risco, se é na pré Sim. ou pós-menopausa, mas ambas as medicações têm efeitos colaterais e que a paciente acha que vai ser só um comprimido, mas é um comprimido que Aí você fala assim, passou a parte perturba, né? fácil, então, né? Assim, não tô querendo minimizar, mas acho que eu pensaria isso. Passou a parte fácil, cirurgia, quimio, rádio, agora só tomar um comprimidinho, como tomar uma dipirona e beleza. E Não é acabou. bem Como que é assim, isso? Não né? é bem Não. assim, Então não é conta bem pra assim. gente. Quer começar? Pode ir. Assim, é um comprimidinho, 5 anos, que a gente fala assim, meu Deus, isso não vai acabar. Porque na realidade, assim, a gente tem, em função da hormonioterapia, o que é a hormonioterapia, doutora? Depois pode falar direitinho, né? Mas é a retirada realmente de todo o hormônio do corpo. Existem até alguns alimentos que a gente evita de comer, né? Que a gente aprende, como disse a minha nutricionista, olha a, a, o rótulo dos alimentos, não consuma soja, né? Chá de amora é natural, mas você não tome, né? Então você passa a retirar todos os hormônios do corpo e isso tem consequências, né? Ah, o comprimidinho tem consequências. Aí você passa a ter insônia, que para mim foi assim, uma coisa bem evidente. No início eu tive, inclusive, uma resistência muito grande a tomar um remedinho para dormir. Eu comentava com a doutora, doutora, eu não estou dormindo, como é que faz? Não, vamos tomar um remedinho. Melhor você dormir do que ficar insone, né? Uhum. Então, assim, a primeira coisa que apareceu foi a insônia. Depois vieram as dores, porque a hormonioterapia provoca neuropatia periférica. Então, Isso é em parte mais pela quimioterapia. Mas a hormonioterapia, ela age de alguma maneira potencializando dores. Dor nas articulações. Exatos. bom, eu não sei o que Edema. foi, mas Mas eu acho você que. sofreu com essas dores. E até hoje elas estão ali, né? Então, assim, o ressecamento vaginal, ressecamento de pele, enfim, olha, Memória, não sei se. memória, nossa senhora, memória até hoje, assim, né? E aí entram também, porque, por A exemplo, como memória, você. ela, assim, tem uma relação grande com a quimioterapia também. Ela causa, a gente fala, uma tempestade no cérebro que acaba já tendo estudo de que isso causa alterações de concentração, de memória, de tudo isso. Então, O humor também. mas a parte hormonal também, no caso, seriam os dois hormônios específicos, né? Como que funciona? Quando a gente faz o exame para saber o subtipo de tumor, a gente pesquisa se tem receptores de estrogênio e de progesterona. E se estiverem presentes, quer dizer que estrogênio e progesterona aumentam a atividade tumoral. E aí o tratamento é justamente para bloquear estrogênio e progesterona, que é importante para várias outras funções no nosso organismo. Então daí tudo isso que a Cristina tá contando aí Às vezes que eu tenho ocasionou. amigas que falam, eu queria entrar na menopausa, porque eu falo, gente, não queiram, é tão importante, esses hormônios são tão importantes, né? Uhum. Fazem tanta falta quando a gente. Não é tão simples parar de menstruar, né? Não. Às vezes eu sinto saudades desse O período. cabelo continua caindo, porque Sim. então são várias coisinhas que a gente percebe o cansaço, né? Porque Muita existe fadiga. a fadiga, então assim, são várias Humor, coisinhas. né? Humor, eu sou bem humorada, assim,
Até que o humor até que não afetou muito, não. Mas eu acredito que para várias pessoas, assim, altere Sim. realmente o E isso humor. varia, né? Igual eu não tive a insônia, né? Eu já usei 2 tipos de bloqueadores, né? E a insônia, graças a Deus, até hoje não me afetou, não me atingiu, porque eu Até tenho muita aumentou, Que né? história. bom, Até aumentou o sono. que bom, olha, Não, porque para mim foi muito é igual ruim. esse interessante que alguns reclamam também, é mais fome e ganho de peso, Sim. né? Que não é comum em todos, mas algumas pessoas também relatam, né? Uns não relatam Com insônia. certeza. Então varia muito de uma Varia pessoa para outra. bastante. É, mas é isso. Sim. Isso aí, mais alguma coisa que eu gostaria de perguntar? Queria que vocês falassem se tem alguma coisa que mudou para vocês depois do câncer. Olha, eu acho que muda é que você passa a ser mais seletiva. Seletiva com as suas amizades, seletiva com a sua alimentação, seletiva com as suas escolhas, de tudo, na realidade, de tudo que você faz, de tudo que você valoriza. Eu acho que é isso. Eu acho que passou. É porque muita gente fala assim: ah, eu passei a valorizar mais a vida. Acho que a vida a gente valoriza sempre, Sempre. Sim. sabe? É uma coisa que a gente valoriza sempre, sempre. Mas eu acho que o que mudou para mim é que eu passei a ser mais seletiva. Eu acho que muita coisa muda, né? Eu acho até que com a mudança da idade também a gente vai amadurecendo, mas eu acho que eu amadureci muito, né, nesse pós-câncer. Eu comecei a querer viver mais, né, e viver a minha própria vida, a ter menos medo, e a olhar as outras histórias, porque nesse período eu conheci várias histórias de várias mulheres e eu comecei a ver meus privilégios também, né? Que eu tive nesse tratamento, porque querendo ou não, eu sou uma servidora pública que tive uma licença médica, né? Então eu pude Financeiramente, você não ficou descansar, desamparada. fiquei amparada financeiramente, eu pude descansar, não precisei trabalhar nesse período, nem ficar preocupada se o meu patrão ia, né, me dispensar no pós-câncer. Muitas amigas tinham essa preocupação e queriam voltar a trabalhar durante o tratamento. Então, são realidades diferentes que a gente aprende a olhar, né? Uhum. Então, assim, um privilégio muito grande, privilégio de ver a minha rede de apoio também, fortíssima, linda, maravilhosa, assim, e que eu aprendi a, a dar muito valor, mais valor ainda. E eu presenciei muitas mulheres que não tinham rede de apoio nenhum. Ali na sala, nas salas de espera, entrei em associações de mulheres, né, que tiveram câncer de mama, então eu vi realidades muito diferentes. Aprendi também a olhar mulheres que não tiveram a cura, né? Aprendi a olhar para elas e ver que existem mulheres que têm sim câncer metastático. E aí, como que é a vida delas? Então eu aprendi, inicialmente eu tinha medo de ter esse contato. Eu queria ter contato com pessoas que tiveram Tivessem curado. sucesso, que foram curadas. Mas e as outras mulheres? Porque eu tenho esse risco de ser uma mulher com câncer metastático. Então, aos poucos, eu fui me acostumando com essas histórias e aprendi a olhar. Conheci uma história linda de uma paciente que chama Ana Michele e que ela tem o Instagram @paliativas. Paliativas, né? Ela lançou 3 livros lindos que eu me arrepio só de lembrar, né? Que é Enquanto Eu Respirar, Vida Inteira e Entre a Lucidez e a... Agora eu esqueci o último. Mas assim, a história dela é linda e ela conseguiu ressignificar muita coisa
né, nessa área do paliativismo. Então, O Instagram dela ainda é alimentado pelos familiares. sim, ela criou uma casa paliativa. Esse mês teve o primeiro fórum, né, de pacientes paliativos. Então, assim, nossa, eu sou outra pessoa, e aprendi também a cuidar, né? Porque muitas vezes, quando um paciente tem um diagnóstico, algumas pessoas me ligam, Juliana, tem uma paciente, até tem uma amiga minha que eu indiquei para a doutora, né? Chama Rose, mora em Barra do Garças. E foi uma dessas ligações, ela estava recém-diagnosticada, meio perdida, não sabia o que fazer. E aí eu recebi uma ligação, entrei em contato com ela e acolhi e contei a experiência, né? E isso já dá porque quando a gente tem um diagnóstico, a gente procura mesmo, né? Outras histórias, Já dá pessoas, um norte, né, um pra pessoa. norte. Então, assim, aprender a olhar o próximo, aprender a ter uma empatia, ver as outras histórias, reconhecer os nossos privilégios. Acho que essa foi a grande mudança, assim, que eu tive com esse pós-câncer. Além de várias outras, né? Que se for para falar, a gente passa muitas e muitas horas falando, né? Tá, ok. Em relação à parte médica, Ju, você. Como que foi? Você chegou a trocar, né, de equipe? Em alguns momentos você precisou fazer seguimento também em outros lugares. Foi difícil para você tomar essa decisão? Muito difícil. Imagino. Inicialmente, quando eu tive o diagnóstico, foi como médico. Só que até eu tive o apoio de uma outra paciente que estava terminando o tratamento, ela me ligou e falou, Ju, você só foi em um profissional? Eu falei, sim, e para mim tanto faz, porque o protocolo é o mesmo, então eu vou ficar com ele. Aí ela, mas você não gostaria de procurar outras opiniões? Eu marco para você, eu fui em 3. Eu falei, não gostaria. E ela insistiu, ela me ligou novamente, aí ela já tinha agendado, né, outras consultas para mim. E, por incrível que pareça, eu escolhi um outro profissional e não esse primeiro que diagnosticou, né? Porque eu tive mais uma afinidade com ele, que foi o Dr. Rubens lá do Sebron, né? Que eu comecei a fazer o acompanhamento do primeiro tumor com ele. E aí, quando eu terminei o primeiro tratamento, que foi quimioterapia, cirurgia e rádio, eu voltei para o estado do Mato Grosso, né? Porque o meu trabalho é lá. E aí, em Cuiabá, eu procurei um outro profissional para fazer esse acompanhamento, né? Porque onde eu estou, parece que eu gosto de ter um apoio, né? E aí, eu fazia o acompanhamento lá em Cuiabá e aqui em Goiânia. Quando eu tive o segundo diagnóstico, que aí o doutor Rubens, ele já não estava mais atuando na oncologia clínica. Foi aí que eu encontrei, né, uma médica que é um anjo, assim, chama a doutora Maria Cecília. E aí que você começou a me acompanhar, né? E aí eu fiz o tratamento, depois do segundo diagnóstico, voltei para Cuiabá. E aí eu pedi uma indicação sua, né, para que eu queria que os profissionais assim tivessem contato, né, se conhecessem pelo menos para trocar às vezes, porque eu estava lá, mas eu queria fazer o acompanhamento aqui também, porque querendo ou não, quando eu, assim, A dificuldade, né, que às vezes é morar num lugar, fazer tratamento no outro. Nossa. Esse final de semana mesmo que eu estive em viagem, eu fiquei pensando, né? E o quanto que é difícil. Às vezes você começa a acompanhar, mesmo você gostando, você tem que trocar de médico. O isso. quanto que isso, além de tudo, é uma carga a mais para os pacientes, né? E às vezes a gente tá lá e tem algum sintoma, alguma coisa, e a gente precisa urgente Ter ali, né? alguém. Inclusive, o segundo diagnóstico eu tive em Cuiabá, né? Fazendo segmento lá. E aí tive apareceu o É. nódulo, né? E aí, mas o meu tratamento eu faço em Goiânia, porque minha família, minha rede de apoio tá aqui, não tem como eu fazer em Cuiabá. Então eu vim para Goiânia. E aí, então, por isso que eu precisava, assim, sempre ter um apoio onde eu estou, né? E atualmente eu tenho também, né? Um apoio em Barra do Garças, que é a doutora Ânia, oncologista clínica lá, e mais o acompanhamento, né, de segmento, que se diz, Isso. eu faço aqui, né? Mas no momento que eu preciso
de um apoio lá, de uma urgência, tem ela lá Tem também. Eu acho que é importantíssima essa questão da empatia. Você comentou da empatia que você tem com o profissional que está te atendendo, né? Apesar de ser uma equipe multidisciplinar, o médico oncologista desempenha um papel assim fundamental. Você precisa ter essa empatia e você precisa ter um médico que acolhe, né, doutor? Sim, Porque, assim, esse acolhimento para o paciente oncológico, eu acho que é fundamental. com certeza. Porque ele está extremamente fragilizado. Fragilizado fisicamente, fragilizado emocionalmente, ele está quebrado. Então, você ter uma pessoa que te acolhe ali, que acolhe não só ah, o teu físico, mas o teu emocional, faz toda a diferença no tratamento. E que a gente não tenha medo, né? Com Porque certeza, de levar tudo. uma frase que a Maria Cecília uma vez me falou e que ficou comigo é que todo sintoma ele tem que ser levado em conta. Verdade. E às vezes a gente tem medo, né? Fala, é só uma dorzinha, é um incômodo, não vou falar, vou esperar, né? E aí, uma vez eu conversando com ela, né? Aí ela me falou, não, todo sintoma tem que ser levado em conta, né? Até mesmo porque ela pode aliviar, né? Ela pode me ajudar a aliviar esse sintoma, né? Com alguma prescrição. Então, assim, o ouvir o paciente, né? Levar em conta a queixa, o sintoma, é tão importante e às vezes a gente precisa desse olhar. Às vezes não, sempre, né? E assim, não é uma crítica, mas assim, eu sei que muitos profissionais, eles têm muitas. Foca no que é importante, no que é. Sim, é. Mas E assim, ouvir o paciente é tão importante, né? Porque a gente tá ali também. Muito fragilizado, Uma dor que a gente necessitando sente, realmente né? daquilo que. Daquele acolhimento mesmo, daquele. Sim, e outra coisa que eu acho muito importante profissional de saúde é o encaminhar, né? É você saber. até onde você atua, até É, onde você precisa de outros profissionais Isso, na equipe, né? e é outra questão que você faz muito bem, né? Assim, de encaminhar para outro profissional que vai poder atuar, né? Fisioterapia, nutrição e outros, psicologia, né? Fisioterapia pélvica, então tem não várias ter outras. medo, né, Sim, do profissional da outra área, que muitas vezes acontece Isso. com muitos médicos, né, de ser Sim. onipotente, de achar que, Centralizar tudo, Isso. cuidado, né? de achar que, não, é só o médico, né, então, eu acho que é isso. Isso aí, muito bom. Obrigada, meninos, pela participação. Acho que vai implicar em uma abertura para outras pacientes tomarem conhecimento de como foi para vocês e de alguma maneira poder ajudar quem não teve o diagnóstico, quem conhece alguém que teve, quem vai ter o diagnóstico. E vocês têm Instagrams, redes sociais? Se alguém quiser tirar alguma dúvida. eu tenho arroba Juju Nunes R. Ele é meio. Pessoal. É pessoal, né? Mas se alguém quiser me Isso é adicionar, né? legal. Eu estou disponível. Isso aí. Tá no Instagram, né? Estou no Instagram. E você? Eu também estou, mas também é pessoal, eu coloco muito pouca coisa ali, sou bem reservada, né, Cris Pagliaro, mas também estou disponível para qualquer dúvida, para qualquer coisa. Estou sempre disposta a ajudar. Foi muito bom ouvir vocês. Maria Cecília, como que faz pra te achar? Cecilia.onco. E eu, nutricionista _ Gustavo. Então, no mais é isso. Obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos. Eu agradeço a oportunidade.